nós vamos começar uma série, amém? E durante 5 domingos nós vamos falar de uma base do mesmo tema, e essa série chama-se Construa o Seu Futuro com o Espírito Santo. Amém? Nós vamos fazer alguns, não vão ser 5 domingos seguidos, porque nós temos a Conferência das Mulheres no dia 21, né? Nós vamos ter também, no primeiro domingo de julho, nós vamos ter a visita do Pedro Mateus e a sua família. O Pedro Mateus, ele é líder de casais da ICMAV, ok? Ele vem pregar no primeiro domingo de julho, próximo culto de ceia. E então esta série vai durar até final de julho, bem, com algumas interrupções, mas nós vamos falar deste tema específico porque eu acho que é importante nós pensarmos no nosso futuro. Nosso futuro, todos nós temos futuro, né? Todos nós, ninguém pensa só no hoje, não, ninguém pensa só no hoje, todos nós pensamos no amanhã, né? Amanhã, quem é que vai se levantar amanhã para trabalhar? Né? Todos nós, a nossa perspectiva. Está off amanhã. Hã? Posso estar off amanhã. Mas eu levanto-me à mesma para trabalhar. Amém? Então, a nossa perspectiva é sempre no amanhã. Não quer terminar hoje, né? Não podemos dizer que, não, eu só hoje e chegando à meia-noite acabou. Não. Amanhã nós temos perspectiva de começar outro dia. Amanhã nós temos perspectiva de nos levantarmos. Amanhã nós temos perspectivas de trabalhar. Eu amanhã tenho perspectiva de estar de folga. Né? Então, todos nós temos essa perspectiva. Então, quando nós falamos em construir o nosso futuro, é o nosso amanhã. Nós não queremos que nós podemos sonhar a longo prazo. Né? Nós podemos sonhar em ter uma casa daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Nós podemos sonhar em estar no outro. Olha, eu sonho, vou ser franco, eu sonho um dia voltar a Portugal, ao meu país. Amém? E acredito que cada um de vocês, cada um de nós, sonha um dia voltar ao nosso país, às nossas raízes. Né? Então, é o amanhã, é o futuro. Amém? Mas a importância de nós pensarmos no futuro, a importância de nós construirmos o nosso futuro, faz mais sentido quando nós planeamos o nosso futuro com quem? Com o Espírito Santo. Amém? O nosso futuro com o Espírito Santo. E nós vamos ver algumas coisas que são importantes para nós planearmos o nosso futuro com o Espírito Santo. E nós iremos falar cada domingo, iremos falar de alguma característica importante para que isso aconteça. Então é importante nós, quando fazemos planos em relação à nossa vida, quando nós fazemos projetos de vida, o nosso amanhã, é importante nós não deixarmos o Espírito Santo fora desses mesmos planos. Amém? Todos nós somos abençoados com o desfrutar do novo dia, né? Todos nós somos abençoados com o amanhecer da nossa vida. Então todos os dias, e se nós pensarmos nisso, todos os dias são dias de novo recomeço. Todos os dias são dias de nós podermos construir algo mais. Todos os dias são dias de até reconstruir alguma coisa que nós deixámos para trás, mas que é uma oportunidade para que voltemos a reconstruir aquilo que deixámos. Então todos os dias nós somos desafiados a fazer, a sonhar, a ter uma perspectiva de futuro. Amém? É importante que nós pensemos, quando nós sonhamos, e é algo que nós temos que entender, é que nós não temos que necessariamente avançar sozinhos. Às vezes nós sentimos sós, às vezes nós sentimos solidão, às vezes achamos que as pessoas que estão ao nosso redor não estão connosco ou não nos ajudam a construir algo melhor. Mas é importante nós encontrarmos pessoas, encontrarmos alguém que nos ajude a não avançar sozinho, a não construir sozinho, porque quando nós construímos juntos, nós vamos fazer melhor com o poder do Espírito Santo. Amém? Diante desta realidade, nós vamos ver então, inspirados pela palavra de Deus, vamos falar de 5 coisas que nós precisamos para
construir o nosso futuro com o Espírito Santo. Hoje vamos falar de sonhar, amém? Depois vamos falar de orar, planejar, arriscar e realizar. Amém? Na Filipenses 4:13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, hoje vamos falar de sonhos. Amém? Sonhos. Para que nós possamos construir um futuro com o Espírito Santo. Sonhos. Em Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Aquele que é capaz, eu vou repetir, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E em Jeremias 29:11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Amém? O profeta Jeremias está a dizer: Deus é aquele que conhece o teu futuro. Deus é aquele que conhece o teu amanhã. Deus é aquele que conhece o teu deitar e o teu despertar. Deus é aquele que sabe se amanhã tens trabalho ou não. Deus é aquele que sabe se tu amanhã vais poder acordar bem disposto ou mal disposto. Deus é aquele que sabe se tu amanhã... Olha, Deus sabe o que é que tu amanhã vais almoçar. Alguém sabe o que é que vai almoçar amanhã? Eu não. Mas Deus sabe. Sabem? Porque Deus, Ele conhece todas as coisas do nosso futuro. Todos os nossos desejos. Todas as nossas vontades. E depois o profeta diz ainda: diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes graça, de dar-lhes esperança e o futuro. Amém? Então Deus, Ele conhece o teu futuro. E os planos dEle é que tu possas ter os planos de Deus na tua vida. Os planos de Deus na tua vida. Esperança e futuro. Amém? Amém. Há um senhor chamado Dr. Joe Aldrich que diz: os cristãos devem ser as boas novas antes de pregar as boas novas. Os cristãos devem ser as boas novas antes de pregar as boas novas. Então, quais são os teus sonhos? Hoje vamos pensar um pouco sobre isto. Quais são os teus sonhos? O que é que tu sonhas fazer? O que é que tu sonhas construir? Sonhas construir uma família? Sonhas construir uma casa? Sonhas construir um império? Né? Ou sonhas simplesmente ter a tua vida normal? Sonhas um dia servir a Deus? Né, João? Ser pastor? Não, pastor não. Amém? Quais são os teus sonhos? É nisso, pastor? Não? Amém? Então, quais são os teus sonhos? Vamos pensar quais são os nossos sonhos. Amém? Fernando Pessoa dizia assim: o homem é do tamanho do seu sonho. Quem conhece Fernando Pessoa? Um escritor português famoso, não é? O homem é do tamanho dos seus sonhos. Isso é tão interessante. Edward Schillebeck, um escritor teólogo belga, diz assim: um sonho sonhado sozinho permanece apenas um sonho. Mas um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. Junto com quem? Com Deus. Amém? Um sonho sonhado junto pode tornar-se realidade. Então é importante que nós não sonhemos sozinhos. Rick Warren diz: nem todos os sonhos serão realizados, mas tudo o que você realizar de forma grande será prescindido de um grandioso sonho. Sabem, às vezes nós olhamos para estes homens ricos, homens milionários, olhamos para o Cristiano Ronaldo, né? Hoje vemos a vida dele, a vida estável, com dinheiro, fama, construiu, né? E quando nós olhamos na história dele, não sei se vocês já ouviram a história dele, ele tinha um sonho. Ele tinha um sonho. Era um sonho grande. Era um sonho que ele tinha sonhado um dia ser jogador de futebol, né? Ser aquilo que ele é. Mas ele tinha um sonho. Amém? Então é importante nós sonharmos. É importante nós sonharmos grande e nós podermos
Sonhar algo que nós possamos conquistar no trajeto da nossa vida. Amém? A nossa fé nos permite e nos incentiva a sonhar para a glória de Deus e para abençoar vidas. Amém? Então, ao sonhar, não desprezemos os novos começos, os pequenos começos. Não desprezemos, sabes? Porque muitas vezes nós podemos ter um sonho que pensamos que é pequeno, né? Mas depois ele constrói, ele vira algo grande. Vocês acreditam? Eu no outro dia ouvi uma história e vocês já pensaram aquele senhor que inventou o alfinete? Vocês já pensaram alguma vez? Quem é que iria passar pela cabeça e inventar um alfinete? Mas vocês sabem a utilidade que tem um pequeno alfinete? O pequeno sonho que aquele homem teve de inventar um alfinete, e hoje ninguém vive sem alfinete, não é? Hoje o alfinete é algo que é útil para a costura, é útil para tantas coisas, não é? Mas quando nós, talvez ele tenha olhado para um pequeno alfinete e disse, não é? Para que é que isto serve? Mas é importante. Esse sonho cresceu e hoje em dia é algo que muitas pessoas usam, não é? Eu não uso muito porque eu não cozo, não é? Mas é importante nós percebermos que pequenas coisas, pequenos sonhos, eles se transformam em coisas grandes. Amém? Você tem sonhos, estão vivos ou mortos. Amém? E Deus, Ele quer restaurar os nossos sonhos. Todos nós temos sonhos. Todos nós sonhamos. Deus quer restaurar esses sonhos. Então, há 4 princípios fundamentais sobre sonhar. Primeiro princípio, Deus usa pessoas que têm um sonho. Deus usa pessoas que têm um sonho. Sabem, se tu não tens um sonho, tu não tens perspectiva de futuro. Se nós não sonhamos, nós não temos perspectiva de futuro. Nós apenas vivemos o momento. Então todos nós temos sonhos. Amém? 4 maneiras em que a fé ela é observada na vida. Amém? Então nada acontece até que alguém sonhe com isso. Nada acontece até que alguém sonhe com isso. Já falei do alfinete. Aquele homem sonhou com o alfinete. Né? Hoje temos luz, Gutenberg, porque este homem sonhou que um dia ia haver energia elétrica. Não é? Então, é importante que nós percebamos que as coisas acontecem quando alguém sonha com isso. Quando nós começamos a crescer, nós começamos a sonhar. Eu lembro que eu era criança, né? E eu, acho que todos os rapazes, crianças, um dia sonham ser jogador de futebol, né? Todos sonham, né? Eu sonhava também, né? Depois que aconteça isso é outra coisa, né? Mas todos nós sonhamos e um dia, meu pai era pasteleiro, era confeiteiro e cozinha, e eu sonhava um dia ser como ele. Eu sonhava um dia trabalhar, fazer bolos, fazer comida, porque era o meu sonho de criança. Pronto, vai se tornar realidade, né? Então, mas todos nós um dia sonhamos, né? Quando eu for grande, eu tinha colegas que diziam, quando eu for grande quero ser bombeiro. Quando eu for grande eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. São sonhos que nos levam a dar passos de futuro. Amém? Ou nós podemos sonhar, nós podemos ter sonhos para a igreja. Nós temos sonhos para esta igreja. Nós queremos uma igreja, sonhamos ter uma igreja grande, mas também sonhamos ter, em primeiro lugar, uma igreja com maturidade, uma igreja crescida, uma igreja que saiba da palavra, uma igreja que saiba daquilo que é a cultura da igreja, do reino de Deus. Esse é o ponto principal do nosso sonho. Então nós sonhamos com as coisas da igreja. Amém? E sonhamos, nós já tivemos, esta igreja, por exemplo, é um sonho que Deus trouxe à realidade. É um sonho que Deus se materializou na nossa vida. São sonhos. Amém?
Outro fator, uma igreja nunca será maior que o seu sonho. Uma igreja nunca será maior que o seu sonho. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o teu sonho tem que ser maior que a dimensão onde tu estás inserido. Sabem? Se nós sonharmos em ter aqui 100 pessoas, quando tivermos as 100, nós vamos sonhar mais. Se nós sonharmos em sair daqui 2 pastores, um evangelista, pessoas que alcancem vidas, quando essas pessoas estiverem, o nosso sonho não para por aí, nós vamos sonhar mais. Amém? Então não há um limite de espaço para nós sonharmos. Amém? Então a igreja nunca será maior do que o seu sonho. Outra característica, você não poderá delegar a sua confiança em Deus. Isto é tão importante, porquê? Porque eu não posso dizer assim à minha esposa, dizer assim, a confiança que eu tenho em Deus, agora tens tu. Vocês sabem o que é delegar? É passar para o outro aquilo que é responsabilidade tua. Isso é delegar. Eu passo para a minha esposa aquilo que é responsabilidade minha. Então eu delego a ela a minha confiança em Deus. Não pode ser. Isso não pode acontecer. Amém? Porque a confiança que eu tenho em Deus é minha. A dimensão e o tamanho do sonho da confiança que eu tenho em Deus é meu. Amém? Outra característica, os alvos são uma declaração de fé. Amém? Quantos alvos é que nós temos hoje? Nós, normalmente, chegamos ao princípio do ano, né? Quem é que faz alvos no dia 1 de janeiro? Ninguém faz alvos no dia 1 de janeiro? Dizer assim, no ano 2026 eu quero ter isto e ter aquilo e fazer o outro. Não é? Todos nós, acho que a maioria das pessoas fazem esses alvos. Menos chegar... Metas, é essa palavra. Metas, não é? Alvos? Metas. É metas. Metas. No Brasil é metas, não é alvos. E essa palavra que eu nunca tinha ouvido. Delegar. Delegar é passar responsabilidade. Ok? Passar a responsabilidade, passar a autoridade. Isso é delegar. Ok? Se, por exemplo, eu estou aqui, ok? Eu estou aqui a pregar e eu delego à minha esposa que ela vai me substituir. Ok? Passo-lhe a autoridade ou a responsabilidade de fazer algo. Isso é delegar. Amém? Então, metas, ou alvos ou metas, são uma declaração de fé. Amém? Aquilo que nós sonhamos, aquilo que é os nossos alvos, se nós confessarmos com a nossa boca, nós estamos a declarar fé naquilo que nós queremos que aconteça, nos nossos sonhos. Amém? Fé. Então, o que é que eu faria para Deus se não tivesse como falhar? O que é que eu faria para Deus se eu não tivesse? Dizer assim, olha, eu não falho. O meu sonho, ele vai acontecer. O que é que eu faria para Deus? Se realmente eu tivesse essa perspectiva de não falhar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós falhamos. Eu não sei se vocês já pensaram alguma vez ser a pessoa perfeita. A pessoa perfeita. Aquele que não falha, aquele que não erra, aquele que, não existe. Pois não. Só Jesus. Só Jesus. Mas qual era a nossa consciência se nós tivéssemos essa mentalidade? O que é que nós faríamos para Deus? Será que estaríamos aqui hoje? Efésios 3:20 diz assim: glória seja dada a Deus, que por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Então Deus, Ele conhece o nosso sonho. Deus, Ele conhece o nosso alvo, a nossa meta. Sabem? Mesmo que nós não abrimos a nossa boca para confessar, dizer, o meu sonho é este, o meu sonho é aquele. Deus, Ele conhece o teu coração. Amém? Deus, Ele conhece o nosso coração. Existem 2 erros comuns que cometemos quando estabelecemos alvos ou metas. 2 erros que nós costumamos fazer. Em primeiro lugar, nós estabelecemos alvos grandes demais. Em primeiro lugar, nós estabelecemos alvos grandes demais. E em segundo lugar, nós tentamos alcançá-los rápido demais. Sabem, Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo, quando nós sonhamos ou temos alvos de acordo com o coração de Deus,
nós não temos que ter pressa em alcançar isso. Nós não temos que correr ou andar acelerados para que as coisas aconteçam. Deus tem o seu tempo. A Bíblia diz: há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Não é? Tudo tem o seu tempo. E muitas vezes nós queremos que as coisas andem. Eu sonho em ter uma empresa com 10 empregados. Então eu acho que amanhã já está. Não é? Queremos correr, queremos acelerar, queremos andar ao nosso ritmo. E às vezes Deus diz assim: uei, aguenta aí os cavalos. Não sei se usou essa expressão, né? Aguenta aí, o tempo é meu. Amém? Então nós não temos que andar rápido demais. Amém? Em geral nós superestimamos o que podemos fazer num ano e subestimamos o que podemos fazer em 10 anos. Nós às vezes queremos sonhar tão rápido, ter as coisas tão depressa, que achamos, acreditamos que num ano podemos fazer tanta coisa. Mas quando nós olhamos a longo prazo, a 10 anos, nós achamos que não conseguimos. Porquê? Porque não somos pacientes. Não somos pacientes. Não é? Nós somos hoje em dia as gerações que há aí, que existem. Que há aí não, que existem, fazem parte do nosso cotidiano, é aquela geração instantânea. Não é? O penso logo existo. Não é? Aquilo a gente pensa e já está. Então há dificuldade em projetar a longo prazo. Há dificuldade em sonhar a longo prazo. Amém? Então é importante nós percebermos isto. O que considerar quando estabeleço alvos de crescimento? O que considerar quando estabeleço alvos de crescimento? Amém? Então, quanto tempo é que eu pretendo investir no meu sonho? Quanto tempo? Será que é no imediato? Será que é no imediato? Ou eu tenho tempo para que esse sonho se realize? Eu tenho tempo para que se materialize o sonho de Deus na minha vida? Amém? E outra pergunta é: com quantas pessoas eu poderei contar? Será que eu sonho sozinho? Será que eu construo sozinho? Ou será que eu tenho o meu irmão? Ou será que eu tenho alguém da minha família? Ou será que eu tenho alguém da igreja onde eu pertenço, que vai construir comigo, vai me apoiar, levantar os braços, né? Segurar nos momentos difíceis, caminhar junto quando nós temos obstáculos? Será que nós podemos contar uns com os outros? Ou estaremos sozinhos? Amém? Há uma frase que o pastor Carlito Paz diz assim: ninguém faz nada grande sozinho. E se fizer sozinho, é porque não é grande. Ninguém faz nada grande sozinho. E se fizer sozinho, é porque não é grande. Quando nós olhamos para pessoas que construíram grandes coisas, eles não estavam sozinhos. Eles não estavam sozinhos. Amém? Então, quais são as minhas motivações? 3 etapas para receber um sonho ou uma visão de Deus. Em primeiro, Deus diz o que Ele quer fazer contigo. Amém? Deus diz o que Ele quer fazer contigo. Sonhar. Qual é o sonho de Deus para ti? Deus, eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. Mas quando eu peço, em vez de eu dizer: Deus, eu quero fazer o meu sonho, porque é que eu não pergunto: Deus, qual é o sonho que tu queres que eu tenha? Qual é o sonho que tu tens para a minha vida? Qual é o propósito que tu tens para a minha vida? Amém? Deus diz o que é que Ele quer fazer contigo. Depois Deus mostra como Ele vai fazer. Processo. Amém? Nós temos o sonho e temos o processo. Como é que Deus vai fazer. E depois mostra o que vai fazer. Amém? Ele te mostra o que é que Ele vai fazer. E esses são os sonhos de Deus. Quando Ele sonha contigo, Ele te dá o sonho, Ele te mostra como é que vai fazer e Ele te mostra o que vai fazer. Amém? Então temos que parar de orar para que Deus abençoe o nosso sonho, ou o nosso plano. Amém? Mas que Ele nos ajude a fazer a vontade
dele. Em segundo lugar, Deus usa pessoas dispostas a arriscar e a falhar. Atos 15, 26 diz assim: os que têm arriscado suas vidas no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus espera que a nossa vida ela seja frutífera. Amém? A maior arma que o inimigo tem na nossa vida contra nós, contra o ser humano, é o medo de falhar. Todos nós temos medo de falhar. Todos nós, quando fazemos alguma coisa, nós temos medo de falhar. E Satanás, ele coloca isso na nossa mente. Muitas vezes, quando nós queremos dar passos, quando nós começamos a sonhar e vemos que eu estou a sonhar com isto e as coisas começam a andar, quantas vezes na nossa mente é que vem o medo de falhar? E se eu não consigo? E se eu não sou capaz? E se? Então existem duas maneiras de eliminar este pensamento que Satanás coloca na nossa cabeça. Em primeiro lugar, redefinir o fracasso. Redefinir o fracasso. Ou seja, desistir antes de começar. Muitas vezes nós sonhamos, nós temos a perspectiva daquilo que queremos, temos a forma ou como daquilo que nós queremos fazer, mas porque temos medo de fracassar, nós desistimos. Ainda nem começamos, já desistimos. E depois a outra maneira de eliminar este pensamento é não fazer comparações. Sabem, muitas vezes nós, quando sonhamos algo, e principalmente quando sonhamos algo que já existe, nós fazemos muitas comparações. Tal, aquele fez assim, ou aquele fez assado, ou aquele fez desta forma, e fazemos comparações. Mas sabem, Deus, muitas vezes nos nossos sonhos, Deus, Ele tem uma forma para cada pessoa. Ele tem uma forma para mim, Ele tem uma forma para o Gil, Ele tem uma forma para a Rosária, Ele tem uma forma para a Laura, tem uma forma para o João, tem uma forma para cada um. Deus não trabalha igual com ninguém. Deus não é copy-paste. Ele não é copy-paste. Ele não é aquele que é chapa 5, né? Como se diz, chapa 5, que é igual para toda a gente. Ele não funciona assim. Então eu não tenho que fazer comparações com aquilo que os outros fazem. Eu não tenho que fazer comparações se o que eu faço melhor ou é pior. É o que é. É diferente porque eu sou diferente. É diferente porque cada um de nós tem uma personalidade diferente. É diferente porque cada um de nós tem características diferentes, tem um ADN diferente. Amém? E Deus usa-se dessa pessoa que é diferente para fazer o quê? Coisas diferentes. Então nós não temos que nos comparar. Sabem? Não temos que nos comparar. Gálatas 6,4 diz assim, que cada um examine a sua própria maneira de agir. Se ela for boa, então pode se orgulhar do que ele mesmo fez, sem precisar de comparar com a conduta dos outros. Cada um examine a sua própria maneira de agir. E no final diz, sem precisar de comparar com a conduta dos outros. Amém? Então nós não precisamos nos comparar. Amém? Quando nós corremos riscos, quando nós somos diferentes naquilo que nós sonhamos, é assim que nós demonstramos que confiamos em Deus. É assim que nós demonstramos que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo, o Deus que um dia entreguei a minha vida, eu confio nele. Porque eu sei que o resultado vem segundo o seu coração. Amém? Independentemente se os outros fazem bem ou se os outros fazem mal. Amém? Em terceiro, Deus usa pessoas que esperam crescer. Deus usa pessoas que esperam crescer. A diferença entre os vencedores e os perdedores é uma atitude positiva. Bem, quando eu tenho uma atitude positiva naquilo que eu estou a fazer, quando eu tenho a minha autoestima e eu sei em quem confio e eu sou positivo naquilo que eu estou a fazer, isso é a diferença entre os vencedores e os perdedores. Porque aqueles que perdem, aqueles que desistem no caminho, eles não têm atitude positiva, eles são medrosos. Eles têm medo de falhar, eles têm medo de errar, eles têm medo daquilo que os outros dizem, eles têm medo da opinião
daqueles que sofrem, há uma palavra que chama-se opinionite. É uma doença, conhecem? Opinionite? É uma doença. Opinionite é aquele que opina em tudo. Tem opinião para tudo. Sabe? É grave. Porque a pessoa ninguém lhe perguntou nada. Ninguém lhe perguntou nada, ele já está a dar opinião. Hã? Não é? Isso é opinião. Né? A Gardénia é enfermeira lá no Brasil, não era enfermeira? Opinionite. Não iam muitos lá ao hospital com opinionite? Não? Isso é que existisse mesmo. Chama-se opinionite, porque tem opinião em tudo. Amém? Mateus 9:29. Pessoal, vocês estão acordados, não é? Mateus 9:29 diz assim: Jesus disse, então seja feito como vocês creem. Amém? Nunca deixe que uma situação complicada, uma situação difícil, uma situação que às vezes parece enorme, ela te deixa intimidar. Sabem, quando nós olhamos para Davi, né? Davi pequenino e Golias. Né? Davi e Golias. Eu não sei se aquele jovem, o que é que ele sentiu naquele momento. Mas sabem uma coisa que a Bíblia diz? É que ele não se deixou intimidar. Ele sabia em quem confiava. Ele sabia o Deus que confiava. E ele disse, não, isso é nada. Eu derrotei um leão. E como se não bastasse, ainda derrotei o urso. Quando eles devem ter olhado para Davi, eles devem ter dito, pirralho. Quem é que tu pensas que és? Não é? Mas ele não se deixou intimidar. Era uma situação impossível aos olhos do rei Saul, aos olhos do exército. Era impossível. Mas ele não se deixou intimidar. Amém? É importante nós percebermos que quando nós não nos deixamos intimidar, nós vamos ganhar confiança. Amém? Nós vamos ganhar confiança. E nós vamos ganhar confiança quando nós oramos mais, quando nós temos mais tempo com Deus, quando nós queremos mais, quando nós trabalhamos mais, quando nós servimos mais na igreja, quando nós compartilhamos mais. Amém? Nós vamos ganhar confiança. O impossível de hoje é o milagre de amanhã. Amém? Então espera que Deus, no teu sonho, Ele vai te mandar pessoas para ajudar. Amém? Tu não tens que construir sozinho. Amém? Pessoas qualificadas, elas estão sempre prontas para ajudar. O teu irmão, quando nós temos comunhão, quando nós pertencemos a uma família, na igreja, na comunidade onde nós estamos inseridos, nós vamos ter sempre pessoas. Não vamos ter todas. Eu mentiria se eu dissesse, não, todos nós vamos ajudar todos. Mas alguém te vai ajudar. Amém? Alguém te vai ajudar. Pessoas, estamos para ajudar uns aos outros. Amém? Nós somos filhos de Deus. E é importante isso nós termos certo. E às vezes Deus levanta até pessoas que nós não conhecemos. Às vezes nós levantamos pessoas que nós olhamos assim, pessoas que eu não conheço de lado nenhum, mas que aparecem, que Deus envia. Corvos. Para estarem connosco, para nos cuidarem, para nos alimentarem e construir juntos. Amém? Depois Deus usa pessoas que nunca desistem. Lucas 9:62 diz assim, Jesus responde, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Amém? Não desistas nas trevas o que Deus te deu na luz. Amém? Não desistas. Quando tu tens um sonho, tu começas a construir, quando tu começas a construir um futuro, custa o que custar, não desistas. Não desistas. Não desistas, porque Deus, Ele vai estar contigo. Amém? Paulo escreveu em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desanimarmos, colheremos quando chegar o tempo. Amém? Nós não somos um fracasso. Amém? Sempre é muito cedo para desistir. Sabem, muitas vezes a nossa vitória vem naquele dia em que nós
supostamente íamos desistir. Quando nós desistimos, tu nunca vais alcançar o sonho. Quando nós desistimos, tu nunca vais alcançar a vitória. E às vezes nós esperamos, Deus, olha, eu estou à espera de uma casa. Eu estou à espera que Deus me dê uma casa. Amém? Mas eu não posso desistir. Porque se eu desistir, o que é que vai acontecer? Eu vou ficar sem casa. Se eu desistir, eu vou ficar sem. Porque talvez no dia em que eu desistir, era o dia que Deus tinha a vitória para a minha vida. No dia que eu vou desistir, é o dia em que Deus, olha, desististe, olha, era hoje, era hoje. Amém? Então nós não podemos desistir. Sempre será muito cedo para desistir. Provérbios 24:16 diz: a pessoa honesta pode cair muitas vezes, mas sempre se levanta de novo. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, mas que sempre se levanta de novo. Amém? Então como é que a humildade e os grandes alvos caminham juntos? Tu serás criticado injustamente? Amém? Quantos de nós já nos sentimos injustiçados quando nos criticam? Quantos de nós? As pessoas criticam-nos, dizem, e tal, tu isto, e tu aquilo, e tu outro, e a gente diz assim, mas o que é que esta pessoa, para me estar a criticar, o que é que ela conhece da minha vida? O que é que ela conhece de mim para me estar a criticar? E nós nos sentimos injustiçados. Amém? Você terá problemas que são tão grandes que só serão resolvidos por meio de milagres. Às vezes nós temos problemas tão grandes que, se não for Deus a meter a mão, não há forma. Às vezes nós temos problemas que nós dizemos montanhas, coisas que nós olhamos e dizemos assim, não, isto eu não consigo. Ou é milagre ou não é. Amém? Nós às vezes experimentamos isso na nossa vida. Ou é milagre ou não é. Não há meio termo. Não há forma. Não há dizer, não. Como é que é? Um penso rápido para curar a ferida. Não. Ou é milagre ou não é. Quantos de nós já vivemos isso? Ou é milagre ou não é. Amém? Os problemas são tão grandes que só serão resolvidos por meio de milagres. Nós cometeremos erros tolos. Erros, todos nós. Todos nós, muitas vezes, quando cometemos erros, no processo do nosso sonho, no processo do nosso futuro, nós cometemos erros e às vezes queremos voltar para trás. Mas sabe, erros não têm que ser propriamente para voltar para trás. Erro é para nós levantarmos e continuarmos. Amém? Seus sonhos serão tão grandes que você fracassará a menos que Deus faça um milagre. Amém? Se nós não tivermos Deus, os nossos sonhos muitas vezes são tão grandes que, se Deus não estiver esse sonho, não fizer um milagre, nós não vamos conseguir avançar. E outros tomarão o crédito do seu trabalho. Amém? Os louros do nosso trabalho. Às vezes nós trabalhamos, nós é que se esforçamos, estamos ali. Isto acontece muito nas empresas, não é? A pessoa trabalha, mas depois o chefe é que leva os louros. Não é? A pessoa trabalha, dá o duro, dá o suor, é injustiçado, trabalha, e o outro que vem é que leva, não, foi o tal, mas o tal não sabe agradecer à pessoa, não nos sabe agradecer quando nós estamos ali a fazer, a dar o melhor, a servir aos outros como servimos a Deus. Amém? Porque outros vão levar o crédito do nosso trabalho. Então tudo é uma questão de confiança. Amém? Então, em primeiro lugar, para que você construa os seus sonhos com o Espírito Santo, em primeiro lugar, nós temos que ter fé. Fé em Deus. Amém? Marcos 11:22 diz: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Amém? Marcos 11:22. Porquê que Jesus ele recomendou isto? Amém? Porque nós, muitas vezes, a nossa tendência é nós fazermos as coisas pelo nosso esforço. Muitas vezes é nós fazermos as coisas com a nossa carne. A nossa carne ela vai desconfiar daquilo que Deus ele está a fazer, daquilo que Deus está a colocar no nosso caminho, e vai começar a confiar nela mesma. Amém? Com os nossos esforços. Às vezes nós caminhamos, Deus está-nos a mandar para uma direção, mas nós chegamos ao meio do caminho e dizemos assim,
Né? Isso é bom demais para ser verdade. Sim, então perfeito. Nós já nem reparamos naquilo que está mal, só reparamos naquilo que está bom. Diz, ei, eu não mereço tanto. Melhor voltar para trás. Né? Nós desconfiamos de Deus, né? E começamos a olhar para trás e dizer, não, então pronto, como isto está bom eu vou pôr mal. Então vou começar a confiar em mim. Né? Nós fazemos isso. Né? Está tão bom que eu vou pôr aqui um pouco aqui a minha vontade para ver se estrago tudo. Já. Não é, Rassana? É verdade. Né? É verdade, isto acontece. Nós quando está bom, nós desconfiamos. Nós não gostamos quando está mal. Mas quando está bom, desconfiamos. Né? É assim. Mas sabem, nós temos que aprender que aquilo que acontece de bom na nossa vida, Deus está a colocar. E nós não temos que desconfiar dele. Amém? Não temos de desconfiar naquilo que Deus coloca para colocar a nossa vontade. Porque vamos estragar. É melhor confiar naquilo que Deus está a fazer. Amém? Depois, em segundo lugar, para que você construa os seus sonhos com o Espírito Santo, acredite em si mesmo. Amém? Acredite em si mesmo. João 9:9. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não apenas parece com ele, mas ele próprio existia. Sou eu mesmo. Amém? João 8:14 diz, sei de onde vim e sei para onde vou. Sabem, uma pessoa com paixão naquilo que faz, com amor naquilo que faz, é melhor do que 40 ou 50 só com interesse. Nós quando amamos e temos paixão no nosso sonho, no nosso futuro, naquilo que Deus colocou como sonho na nossa vida, é muito melhor do que apenas ter o interesse por alguma coisa. Deus nos coloca paixões, Deus nos coloca amor nas coisas que nós estamos a fazer, e principalmente quando nós estamos na vontade de Deus, quando nós estamos no caminho naquilo que Deus nos colocou, então nós vamos amar. Amém? Em terceiro lugar, para que você construa os seus sonhos, não dependa da aprovação das pessoas para sonhar. Não depende da aprovação das pessoas para sonhar. João 12, 42 e 43 diz assim, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Amém? John Piper diz assim, a vida é muito curta para perdermos tempo e energia com o que os outros pensam a nosso respeito. Isto é tão importante. A vida é muito curta para perdermos tempo e energia com aquilo que os outros pensam a nosso respeito. Isto é tão importante. Eu pensar, dizer assim, o que é que os outros pensam de mim? O que é que isso muda a nossa vida com aquilo que os outros pensam de nós? Isso não vai mudar a tua vida. Isso não vai te levar a fazer coisas que Deus tem preparado. Não vai te levar a deixar de fazer coisas que Deus tem preparado para a tua vida. A única pessoa que eu me importo daquilo que eu penso, que Ele pensa de mim, é Deus. Amém? E a Bíblia diz que eu sou amado, que eu sou cuidado, que eu sou querido. Amém? Eu sou salvo, sou filho de Deus. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Ele em Cristo Jesus. É isso que me importa. A única pessoa que me importa que pensa de mim é Deus. E isso eu sei, aquilo que Ele pensa de mim. Agora os outros, aquilo que os outros pensam, o que é que o meu vizinho pensa de mim, o que é que a minha família pensa de mim, o que é que... Isso não é importante. Isso não muda a nossa vida. Isso não muda os nossos sonhos. Não tem que mudar os nossos sonhos. Não tem que mudar o nosso futuro. Amém? Não tem que mudar o nosso futuro. Em quarto lugar, para que você construa os seus sonhos, não desperdice energia em situações desnecessárias. Não desperdice energia em situações desnecessárias. Mateus 7,6 diz assim, não deem o que é sagrado aos cães. Não atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Mateus 10,14 diz, se alguém não os receber nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Amém? O poder do nosso foco
é uma arma poderosa, amém? Não devemos gastar energia com coisas que não importam. Amém? Quando a Bíblia diz para não darmos o que é sagrado aos cães, não é aos canitos, é aquilo que não importa. O que é sagrado, o nosso tempo, a nossa vida. Amém? O nosso tempo é muito sagrado. Num tempo onde nós corremos, andamos daqui para lá, de lá para cá. O nosso tempo é sagrado. Às vezes nós perdemos tempo com coisas que não importam. Isso é tirar o nosso tempo aos cães. Isso é tirar coisas preciosas aos cães. Tempo que nós às vezes podíamos estar na presença de Deus. Tempo que nós às vezes podíamos estar a ler a palavra, podíamos estar em comunhão uns com os outros e andamos. Saltamos de um lado para o outro, porque achamos que o nosso tempo às vezes é insignificante, mas não é. Amém? Mas não é. Então temos que ser focados e eliminar gastos de energia. Às vezes nós chegamos cansados e quando olhamos não fizemos nada. Às vezes nós olhamos cansados, mas cansado da mente, cansado do corpo. E quando eu avalio, faço uma avaliação daquilo que eu fiz no meu dia, às vezes acontece comigo. Eu faço uma avaliação, chego à noite, cansado, corpo, mente, não consigo nem ler um livro, porque a minha mente está saturada, e eu olho e faço uma avaliação do meu dia, desde que eu fiz de manhã até à noite, e eu olho e digo, uau, que dia tão mau, tão pouco produtivo que eu tive. Isto acontece, também porque nós gastamos tempo com coisas que nos gastam energia. Então fé e foco são fundamentais para construir grandes sonhos. Amém? Fé e foco são fundamentais para construir grandes sonhos. Em quinto lugar, para que você construa os seus sonhos, remova os obstáculos que impedem os seus sonhos. Hebreus 12:1 diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tudo o que nos atrapalha. O que é que isto quer dizer? Sabem, tem tanta coisa que nos atrapalha. E às vezes nós temos noção, ou pensamos que tudo o que nos atrapalha é pecado. Mas não é. Há coisas que nos atrapalham na nossa vida que não são pecado. Por exemplo, ter medo não é pecado, mas atrapalha. Ter medo de avançar não é pecado, mas atrapalha. Ignorância, falta de conhecimento, não é pecado, mas atrapalha. Não é? Falta de conhecimento não é pecado. Ninguém peca por não ter conhecimento, mas atrapalha. Amém? Atrapalha o nosso sonho. Uma visão pequena das coisas também não é pecado, mas ela atrapalha. Quando nós colocamos no nosso sonho e encurtamos a nossa visão naquilo que Deus quer fazer connosco, atrapalha. Amém? Então são coisas que nos atrapalham e que nós temos que nos livrar disso. Amém? Temos que nos livrar. Para que você construa os seus sonhos, foque sempre em Jesus. Número 6. Foque sempre em Jesus. Ser focado. Hebreus 12:1 diz assim: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Sabem, sonhos não é magia. Sonhos não é alquimia. Como nós vemos às vezes aqueles ilusionistas, né? Fazem aqueles truques. Sonho não é isso. Sonho não é isso. Amém? Sonhos nós temos que buscar e permanecer em Cristo. Buscar e permanecer em Cristo. Amém? Nós estarmos sempre atrás à espera que tudo o que acontece no nosso sonho, que é contrário à vontade de Deus, Ele vai resolver. Amém? Não basta estalar o dedo. Não basta fazer um daqueles truques de... Vocês já viram aqueles truques do pano em que tem lá
uma pessoa dentro de uma caixa e eles tiram o pano e a pessoa desaparece. Tcharam! Não é isso. Sonhos não é isso. Amém? Sonhos é nós construirmos confiando naquele que nos dá o sonho. Naquele que nos quer fazer um futuro melhor. Amém? Jesus sempre manterá a pura motivação dos seus sonhos. Sempre. Ele manterá a motivação dos seus sonhos. Em último lugar, para que você construa os seus sonhos, nunca desista. Nunca desista. Hebreus 12, 3 diz, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Nunca desista. Crescimento espiritual leva tempo. Crescimento espiritual, maturidade, leva tempo. Agora aqueles, o IA, vocês já viram o IA? Às vezes aparece a inteligência artificial, aparece aqueles bebés a falar. Não é? Aqueles bebés, às vezes eu rio com eles, porque eles aparecem ali no Facebook, nas redes sociais, aqueles bebés bem pequeninos, bebezinhos, e começam a falar e a ter frases. Não é assim, maturidade não é isso. Maturidade não é isso, maturidade vem com crescimento. Demora tempo. Quando temos filhos, nossos filhos, eles demoram tempo para ter maturidade. E às vezes nós temos que ajudá-los. Às vezes nós temos que construir com eles para levá-los ao lugar certo, para levá-los à maturidade. Então, crescimento espiritual, maturidade, ela leva tempo. Amém? Ninguém chega hoje à igreja, aceita Jesus e acha que já é maturo. Esquece. Esquece. Isso não vai acontecer. Porque maturidade leva tempo. Crescimento espiritual vem com compromisso. Crescimento espiritual vem com compromisso. O nosso compromisso com Deus. O nosso compromisso com a palavra de Deus. O nosso compromisso com o nosso relacionamento com Deus. Amém? Crescimento espiritual vem com compromisso. Amém? Não desanimes nem desistas. Amém? Não desanimes, não desistas. Não desistas da tua fé. Não desistas da tua igreja. Não desistas do teu sonho. Amém? Não desistas. Amém? Sonho é sempre a primeira etapa do processo. E não a última. Amém? É sempre a primeira etapa do processo. Amém? Então não deixes Jesus. 2 Timóteo 2,12 diz, se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Amém? Não deixe a comunhão da igreja. Hebreus 10:25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, como alguns fazem, mas vamos nos encorajarmos cada vez mais. Amém? Vamos nos encorajar cada vez mais. Então é importante nós como igreja nos encorajarmos uns aos outros. Vamos em frente. Vamos em frente, sem falhar. Porque se tu falhares, nós estamos aqui para te apoiar. Nós estamos aqui para te levantar, para continuares a crescer. Amém? Amém? É importante a comunhão na igreja. Amém? Não deixa a tua família, mas eu e a minha família, Josué 24:15, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Antes, pelo contrário, avancemos para a maturidade. 6:1. Hebreus 6:1. Amém? Então, qual é o nosso sonho todas as manhãs? Qual é o nosso sonho? Qual é a visão que todos os dias nós temos quando nos levantamos? Vamos ficar de pé. Dar a palavra do Senhor. Amém? Qual é o teu sonho? Qual é a tua visão? Amém? E a pergunta que se faz é, será que nós estamos dispostos a morrer por esse sonho? Será que nós estamos dispostos a morrer por esta visão? Para que nós possamos construir o nosso futuro com o Espírito Santo. Será que nós estamos dispostos a fazer sacrifícios? Será que nós estamos dispostos a abdicar de tantas coisas preconcebidas que nós temos na nossa mente, na nossa vida? Será que nós estamos? Mas neste tema, quando escolhi este tema, eu escolhi porque é um desafio. É um desafio. Porque construir o futuro não é fácil.
Construir o amanhã não é fácil. Construir o amanhã muitas vezes traz-nos dissabores, muitas vezes traz-nos desgostos, mas também muitas vezes nos traz alegrias, felicidade, estar na presença de Deus, olhar e contemplar o quão belo Deus está a fazer na nossa vida, o quão belo Deus está a construir. E às vezes fazendo uma avaliação daquilo que vai ficando para trás, nós vemos que Deus está a fazer. Às vezes não tão depressa, não tão rápido como nós desejamos, não tão instantâneo como nós desejamos, mas Deus está a fazer. Amém? No processo Deus está a fazer. Amém? E nós não podemos desanimar. Amém? Vamos continuar a sonhar. Vamos continuar a sonhar. Amém? Porque os sonhos de Deus Ele quer fazer realidade na nossa vida. Amém? Talvez os nossos sonhos eles não sejam aqueles que Deus tem para nós. E às vezes nós temos sempre tendência a seguir os nossos sonhos. Mas hoje, a pergunta que eu quero deixar para vocês, quais são os sonhos de Deus na tua vida? Será que tu sabes quais são? Será que tu sabes os sonhos que Deus tem para ti? Seja quais forem. Alguns tu vais gostar, outros se calhar não. Alguns tu vais entendê-los, outros talvez não. Alguns tu vais aceitá-los, outros talvez vais ser um pouco mais resistente. Uns, tu vais olhar e ver que é um mar de rosas, os outros tu vais olhar e ver que é só espinhos. Mas é os sonhos de Deus. E o nosso futuro só é futuro com os sonhos de Deus. O nosso futuro só é futuro com os sonhos de Deus. Então o meu desafio é este: construir o nosso futuro com o Espírito Santo, para que nós possamos sonhar os sonhos de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nesta tarde, Deus, eu oro para que Tu possas, Deus, falar a cada um de nós, Deus, e possas mostrar os Teus sonhos, Pai. Queremos sonhar os Teus sonhos. Estamos cansados de sonhar os nossos sonhos. Estamos fatigados, estamos às vezes desanimados, porque sonhamos os nossos sonhos e queremos avançar com eles e muitas vezes há resistência, há luta. Deus, mas queremos sonhar os Teus sonhos, Deus, porque sabemos que nos Teus sonhos está o melhor de Ti para nós. Nos Teus sonhos está o melhor para vir. Nos Teus sonhos, Deus, nós sabemos e temos convicção que aí está o melhor de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter discernimento, a construir um futuro melhor, não sozinhos, mas com o Teu Espírito Santo, não sozinhos, mas uns com os outros, apoiando-nos uns aos outros como igreja, como família, como corpo de Cristo. Ajuda-nos a sonhar, Deus. Em nome de Jesus, Pai.